Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Então, nós já chegamos às 8 horas, chegou a hora da gente começar a nossa live com o Dr. Benício. Ele já esteve aqui agora há pouquinho, nós fizemos um teste de conexão, tá tudo ok. Então, assim que ele entrar aqui, a gente começa. Se você tem perguntas a respeito do coronavírus, você pode escrever aqui nesse quadradinho aqui embaixo. E aí a gente aos pouquinhos vai fazendo essas perguntas. É lógico que às vezes a pergunta vai parecer repetida, então a gente vai responder uma vez, né? Ou vai juntar perguntas parecidas, mas deixa a sua dúvida aqui. O mais importante nessa live, a gente não vai falar só sobre o coronavírus, porque isso vocês já estão vendo em todos os lugares. A gente vai falar sobre como a gente pode preparar o organismo para ele responder bem, para ele reagir ao coronavírus e evitar que a pessoa fique doente ou que tenha uma infecção grave. E também nós vamos falar sobre as pessoas que estão mais sujeitas a ter complicações por causa do problema do coronavírus. Então, é importante ficar atento a essa informação, porque a gente está percebendo que nem todas as pessoas estão desenvolvendo o coronavírus da mesma maneira. Para algumas ele é uma gripe mais fraquinha, para outros se torna um problema de saúde muito sério, que precisa de internação por semanas, precisa de intervenção. Então, a gente vai saber quem são essas pessoas que correm mais risco, o que elas podem fazer para prevenir e, principalmente, como é que a gente pode preparar o corpo para que, no caso de uma infecção por coronavírus, a gente consiga reagir mais rápido a isso. Vocês estão ouvindo bem? O microfone está alto, o microfone está baixo? Como é que tá? Beleza, o Gustavo aqui já disse que está ouvindo. Já fez um... Gustavo, o seu joinha eu entendi que você está ouvindo, é isso mesmo? Se tiver alto o microfone, vocês avisam que eu dou uma baixadinha estratégica, tá? Tudo ok aqui, a gente já viu, né? Ótimo. Sueli, você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários embaixo, que aí a gente vai fazer, tá? Doutor Benício já entrou, ok? Então, o doutor Benício daqui a pouco já vai estar aqui com a gente. Certo? Olá, Liam, de novo. Ah, doutor Benício, boa noite de novo. Nós Boa estamos aqui no grupo noite. que já está entrando aqui para ver a nossa live. Estão ansiosos para tirar as dúvidas sobre o coronavírus. Então, lembrando, para você que está entrando agora, se você tem uma pergunta, deixa a sua pergunta aqui nesse quadrinho dos comentários aqui embaixo e a gente vai responder. A gente vai começar primeiro com algumas informações básicas, certo? E aí, depois dessas informações básicas, aí a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Doutor Benício, o que a gente pode dizer a respeito do coronavírus de uma forma muito breve? O que é esse raio desse coronavírus? Bom, coronavírus, ele faz parte de uma família já conhecida, né, de outros vírus da mesma espécie, digamos, mas esse daí, ele tem uma característica de ter sofrido alguma mutação, certo? Segundo as fontes, esse vírus, ele veio principalmente do costume de comer determinados animais, e há uma dúvida exatamente qual, mas lá na China tem-se o costume de comer 3 animais como muitos, né? Mas entre eles, que são mais suspeitos, um que se chama pangolim, o morcego e cobra, serpente, ok? Depois tem vários outros ali, animais exóticos também, que são consumidos,
e algumas pesquisas no mercado de onde possivelmente possa ter saído isso, segundo mostram as notícias, justamente eles estão inclinados a crer que foi com um desses 3 animais aí que saiu o contágio. Certo. E depois... E a pessoa tendo coronavírus, como é que ela sabe que ela está com coronavírus? Na verdade, os sintomas, eles são sintomas gerais, como de qualquer gripe. Dores no corpo, congestionamento nasal, tosse, pode ter inflamação de garganta, diarreia, mas os mais graves são aqueles sintomas que envolvem uma dificuldade respiratória, ok? E esse realmente é o sintoma mais temido da gripe, entre aspas, provocada por esse vírus. A dificuldade extrema respiratória, que é uma coisa aguda. Uhum. Pelo que os números estão mostrando para a gente, doutor Benício, para muitas pessoas o coronavírus causa o que seria uma gripe bem leve, para mais de 80% das pessoas até agora, certo? Justamente. Para outros grupos, ela acaba desenvolvendo sintomas mais graves. Quais são esses grupos de risco? Tá certo. Até agora, o que tem mostrado todas as pesquisas é que aquelas pessoas acima dos 60 anos, elas são mais suscetíveis às gravidades, aos problemas respiratórios, e depois, além de ter 60 anos, ou mais de 60 anos, pessoas que também apresentam outras comorbidades. O que é uma comorbidade? É um quadro de doença associado, nesse caso, à idade. Então, a pessoa com obesidade, diabetes ou qualquer outra enfermidade crônica, onde a pessoa, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma doença autoimune, algo assim, colocaria essas pessoas num risco de gravidade aumentado. Doutor Benício, só para não ficar nenhuma dúvida, que doenças crônicas e autoimunes são essas? Assim, a gente poderia citar alguns nomes além desses que o senhor citou, só para o pessoal não ter dúvida? Tá certo, sim. Vamos pensar em qualquer quadro que diminua a imunidade do corpo. Uma síndrome da imunodeficiência adquirida, famosa AIDS, O HIV. que hoje, um HIV, né, provocado pelo HIV, que hoje já quase nem se escuta, nem se fala muito sobre isso. Essa é uma condição que leva a pessoa a uma deficiência imunológica. Pessoas transplantadas, que são obrigadas a tomar medicações para diminuir a imunidade, para poder não ter uma rejeição do órgão que foi transplantado. Pessoas que são submetidas a transplante de medula, pessoas que estão em uso de medicamentos como corticoides, tá certo? São pessoas que têm as defesas do corpo diminuídas e, assim, menor efetividade na luta contra, não só o coronavírus, senão contra qualquer coisa. É que, nesse momento, nós estamos todos assustadíssimos com esse vírus mutante que está assolando o mundo. Mas há outras condições que igualmente podem assolar uma pessoa com baixa imunidade. A gente pode pensar aí também, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm doença de Crohn, e aí normalmente elas também têm que tomar medicação, certo? Exatamente, as doenças inflamatórias intestinais, sendo Crohn, colite ulcerativa, não é que necessitam de medicamentos para baixar a imunidade. Doenças também como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico, ou seja, qualquer condição que leve à administração de uma medicação que diminua a imunidade das pessoas, pode colocar essa pessoa como pertencente a um grupo de risco. Principalmente se associado a isso ela tiver mais de 60 anos de idade. Deixa eu ver se eu estou certa, então. Então, a gente tem um vírus, certo? Certo. O que a gente sabe sobre ele até agora
é que ele tem um alto poder de propagação, ou seja, é mais fácil pegar esse vírus do que pegar uma gripe. Só que, por outro lado, ele tende a ser fraco, na maioria das vezes. Esse vírus, ele vai entrar no corpo e ele deveria ser combatido por um sistema imunológico, que é a defesa do organismo, ok? Justamente. E aí, quando ele chega nesse organismo e o sistema imunológico não está legal, não está funcionando bem, é aí que está o problema. Justamente. Aquela frase que você usou, que a gente conversava hoje, Lília. Manda lá. Então, Não é que o vilão é muito perigoso, é que o exército está derrubado. Exatamente. Bom, é isso aí. O não vilão é o Thanos. tem... Quem é fã da Marvel não é o Thanos. É um vilãozinho qualquer. Só que se o exército está fraco, ele faz a festa. Exatamente, não é? E ele tem ganhado proporções diferentes do vírus da gripe, porque o vírus da influenza, por exemplo, ele contamina num espirro, né? A gente tem a possibilidade de contaminar 1, qualquer coisa de pessoa, né? Um pouco mais de uma pessoa. Enquanto que o coronavírus, com o mesmo espirro, ele tem a capacidade de atingir 2 pessoas, de contaminar 2 pessoas. Então, o poder de transmissibilidade dele, digamos, é o dobro, praticamente, do que o da influenza, do vírus da gripe. Então, assim, o que a gente pode fazer, em primeiro lugar, para evitar a transmissão? Depois a gente fala de como a gente pode evitar pegar, mas o que a gente pode fazer para dificultar essa transmissão nesse primeiro momento? Tá bem. Bom, coisas muito simples, tá? Eu separei aqui algumas dicas, que é o que a mídia está fazendo muito bem, está veiculando e demonstrando como fazer, não é? Mas a gente relembra por aqui. Primeira coisa, lavar mãos. Não existe nada melhor do que água e sabão. Agora, se não em todo momento a gente tem disponibilidade de água e sabão, eu esqueci de colocar aqui do ladinho o meu álcool em gel, mas ter sempre à mão, dentro da bolsa, da mochila, um frasquinho de álcool em gel. Isso também, toda vez que eu se chegar a cumprimentar uma pessoa, der as mãos, ou se eu mesmo suar o nariz, sei lá, e não tiver como lavar a mão ali, o álcool em gel, ele é extremamente eficaz, assim como a lavagem das mãos. Outra coisa, utilizar preferencialmente um lencinho descartável quando eu tiver que assoar o nariz, certo? Se não, o melhor mesmo é suar na pia, lavar mãos, lavar o rosto e tudo mais. Na hora de tossir ou espirrar, colocar o cotovelo dobrado aqui sobre a face e tossir dentro dessa região, ok? Outra coisa importante, se eu me toquei, não só o nariz, mas toquei boca, toquei olhos, são regiões onde eu posso armazenar quantidade de vírus, eu devo imediatamente higienizar as mãos. Depois, outras atitudes agora que são em relação às pessoas. Vou evitar as aglomerações que não houver grande necessidade de estar lá. Então, as faculdades começaram fazendo isso, não é? Porque as salas de aula podem sim podem ser aquele local onde as pessoas um pouco mais confinadas, ar-condicionado ligado, podem fazer com que a janela fechada, a transmissão fique mais fácil. É o caso de um metrô, é o caso de um ônibus. Né? Então, eu não estou dizendo que as pessoas não devem fazer uso desses meios de transporte. Só estou dizendo que, na medida do possível, quanto mais eu puder evitar as aglomerações, eu vou evitar. Certo? E se eu estive lá, eu saio e higienizo a minha mão em seguida também. Evito colocar a mão no olho, evito colocar a mão na boca, todas essas coisas, né? Exatamente. Agora, o conselho de evitar as aglomerações vai principalmente para as pessoas
que já sentem sintomas, que já apresentam sintomas, tá certo? É lógico que para muitas pessoas nós vamos carregar o vírus, pode ser que eu, Benício, já tenha, eu não sei, já tenho o vírus aqui dentro de mim, mas que para mim, de repente, não apresentou nenhum tipo de efeito, né, de sintoma. Então, é por isso que a gente evita os aglomerados, para evitar que a gente, sem saber, também esteja não só recebendo, mas como transmitindo. Agora, se eu naturalmente já percebo que tem um sintoma, eu preciso sim redobrar a atenção, porque pode ser que meu sintoma seja de uma gripe, um resfriado comum, mas pode ser que o meu sintoma seja de um coronavírus. E se eu for agora e me expuser à multidão onde tiver uma pessoa mais suscetível, eu vou ser, entre aspas, o causador de, quem sabe, aquela pessoa ter complicações. Por isso, a gente deve evitar. Manter a distância também no diálogo com as pessoas, uma distância de minimamente 1 metro. A gente deve ter, certo? E se nós somos muito calorosos, não é? Então, para mim está sendo difícil isso, Lilian, porque eu sou abraçador e beijoqueiro. Está sendo difícil conter, né? Mas a gente vai no automático, na verdade, né? Pois é, vai no automático, puxa, e justo essa semana encontrei uma pessoa que não encontrava há tempo. E tem que frear aquela coisa de dar aquele abraço e tudo mais, né? Então, é um pouco mais difícil isso. Porém, a gente vai desencorajando isso porque a gente não sabe quem está contaminado e quem não está. E é somente para a gente, de repente, você não está correndo risco nenhum, porque você é jovem, não tem uma comorbidade, mas pode ser que eu seja o vetor, o transmissor para alguém que sim tenha uma comorbidade, não é uma suscetibilidade. Certo. Nós temos aqui uma pergunta que eu acho que cabe bem nesse bloco que a gente está falando dos cuidados. Um dos nossos seguidores aqui, ele colocou a seguinte situação. Ele fala o seguinte, que tem ele ou ela, que eu não consigo identificar, o nome é Eliso, mas assim, a gente, como no Instagram o pessoal às vezes coloca uma mistura de nomes, a gente não sabe. Então, ele diz o seguinte, que tem uma funcionária em casa que cuida da filhinha de 5 anos. A preocupação dele é que essa funcionária ela vem de transporte público. Então, o que seria ideal? Seria ideal que na hora que chega na casa dele, ela tomasse um banho realmente? Ou não? Não é necessário tomar todo esse cuidado? Mas ele faz questão de salientar isso. O problema é que ela vem nesse transporte público. Tá certo. Nossos grandes meios de transmissão são mãos e secreções nasais, de boca e olho. Tá certo? E a tosse, logicamente. Então, eu diria que se higienizar bem as mãos e, na dúvida, mantiver a distância prudente. Se estiver tossindo, não tossir em cima da criança, isso é o suficiente. Não é na roupa que está a coisa, é a mão que carrega, certo? Está na saliva, está nas secreções, está na tosse. Então, eu diria que seria um cuidado, lógico, se também que mal tem tomar um banho quando chega lá, não tem nenhum problema, tá certo? Mas que não é o mais importante. O mais importante é cuidado de mãos e as secreções das vias aéreas respiratórias superiores. Uma outra pergunta aqui também que apareceu, que eu achei bem interessante para esse bloco, é o seguinte, a pessoa quer saber se, no caso, o coronavírus, ele é como outras doenças que nem o sarampo, catapora, que depois que você pegou, você tem a imunidade e você não pega mais. Ou ela é como uma gripe que você pode pegar outra vez? Bom, na verdade, é assim. As gripes, veja que cada ano tem uma gripe diferente, por aí dando volta. E às vezes no ano mais de uma. Né? Como? Tanto que as vacinas de um ano para o outro são atualizadas, eles vão colocando bichinhos a mais ali. Isso. Então, nós não sabemos ainda como vai se comportar esse vírus.
Eu diria que é muito provável que para esse Covid-19, que a gente, quando entre em contato com ele, desenvolva, a partir daquele momento, uma defesa contra ele. Se ele voltar de novo, ele vai encontrar já a defesa pronta, ok? Por que nesse momento está virando essa pandemia? Porque ninguém tinha contato com ele, já que esse vírus estava lá no meio da bicharada, né? Estava lá com os animais silvestres. E nós trouxemos para cá, e ele está descontrolado, sofreu mutação para poder se transmitir de um humano para outro. Então, nós não sabemos ainda como será o comportamento dele no futuro. Eu acredito que se ele não mudar, se ele não sofrer mais mutações, aquele que a pessoa pegar, ela vai desenvolver, sim, defesa contra ele. Tá. Tem uma outra pergunta aqui também. A Maria Tereza, ela está perguntando se é verdade que se a mão não estiver limpa, o uso do álcool gel fica comprometido. Não, a mão, porque senão eu teria que estar toda hora lavando, não é? E o álcool gel, o álcool gel a 70%, por que 70%? Minimamente 60%, nunca 100 90 e poucos por cento. Por quê? Essa fração de água, esses 30% de água aí, eles ajudam a provocar uma desidratação na cápsula viral, como também na membrana da bactéria, certo? Se fosse bactéria. Então, o álcool, seja em gel ou líquido a 70%, ele é sim um germicida reconhecido, ok? E assim que, se eu higienizar com álcool em gel, está tudo certo. Tem uma questão do vinagre também sendo falado por aí. Isso, tem uma pergunta sobre isso. É verdade, isso tem. Mas pode falar, Eliane. Eu ia emendar nessa. Inclusive, acho até que foi a própria Maria Tereza que perguntou se a gente pode substituir o álcool em gel pelo vinagre para essa higienização. Pois é, eu já escutei, isso eu não assisti, mas uma pessoa me fez uma abordagem por esses dias, falando justamente que o vinagre é mais eficaz. É certo que o vinagre é um ácido acético, ele como ácido acético, ele tem sim esse poder higienizador, certo? Inclusive, nós fazemos isso quando vamos lavar verduras, colocamos vinagre na água. Isso realmente funciona e faz bem, ok? Mas eu diria que o álcool, ele é extremamente eficaz e ele, por não ser como um ácido, querendo ou não, o vinagre é ácido acético. Pessoas que sejam um pouco mais susceptíveis poderiam desenvolver alguma alergia. E outra coisa, depois o odor que fica nas mãos, né, depois do uso do vinagre. Eu preferiria permanecer naqueles meios que estão 100% consagrados, ok? Que a microbiologia, a medicina, a enfermagem tem estudado e que isso nós utilizamos dentro dos hospitais, fora deles, aqui na clínica, e é o suficiente. Certo. Tem gente aqui perguntando se você recomenda ir na academia durante esse período. Até teve uma pessoa aqui que eu já perdi o comentário, tem vindo vários comentários, várias pessoas entrando, e ela saiu agora de uma internação por um problema nos rins. Então, ela queria saber se é seguro ela ir na academia. Aqui, ela estava com uma infecção nos rins, acabou de sair de uma internação, é a Cristiane, e ela quer saber se tem algum problema na academia. Olha, eu não sei, Cristiane, a que academia você vai, mas as academias que eu vejo, que eu tenho conhecimento, normalmente são locais bastante confinados e que não tem tanta ventilação. Uma academia ao ar livre é uma coisa, agora uma academia onde tem um número grande de pessoas
E se você sente que você faz parte de um grupo mais vulnerável, eu diria que melhor evitar, certo? Tá. Sobretudo porque saiu de uma internação, né? As defesas estão aí se recobrando, recuperando. Eu diria melhor seja evitar se a sua academia tiver mais essa configuração de algo de pouca ventilação, de pouca entrada de ar e tudo mais, né? Então, Para isso a gente pode dizer que assim, o exército dela está se recuperando, está fraquinho está se ainda. Então recuperando. é melhor Isso. não bater de frente com o coronavírus, evitar essa situação. Exato. Eu não iria enfrentar agora o inimigo dessa maneira, né? Aham, certo. Nós temos também aqui uma pergunta, ainda falando da questão de alguns grupos que podem sentir um risco maior. A Nathalie está perguntando para a gente quais são os cuidados que uma gestante deve tomar nesse período. Ok. Bom, a gestante também se encontra num período de mais susceptibilidade, né? Há mais gasto de energia, ela está trabalhando, dando de comer para dois, verdade? Então, as gestantes mudam quantidade de colesterol, mudam as cifras de glicemia no sangue. Então, e tem sim uma pequena deficiência imunológica, certo? Uhum. Então, elas, agora, varia de gestante para gestante, tem gestante e gestante. Se essa gestante está desenvolvendo uma hipertensão da gestação, se está desenvolvendo uma diabetes gestacional, essa está, logicamente, num patamar de risco muito superior do que uma gestante que está com uma gravidez planejada, está fazendo pré-natal, está acompanhada por um profissional, por um médico. É bem diferente, né? Está bem nutrida, importante, está sendo suplementada. Então, tudo isso é logicamente importante e eu diria que não uma gestante é exatamente como a outra. Tá? Uma gestante dentro dessas boas condições, ela tem pouco fator de risco em relação a isso, ao coronavírus. Agora, se ela tiver problemas nutricionais, diabetes gestacional, essas outras coisas que a gente comentou, aí ela entra também num grupo de risco. Certo. A Anice está perguntando para a gente o seguinte, ela leu que o coronavírus deixa sequela nos pulmões, uma fibrose. Isso é verdade? Isso pode ser verdadeiro, não é obrigatório que aconteça isso, mas como há uma injúria tão forte, certo? Justamente nas vias respiratórias inferiores dos pulmões, então há um processo inflamatório enorme. E daí o corpo vai atacar aquilo com tanta força que pode provocar, sim, fibrose. Mas isso não é só coronavírus, isso é qualquer outra enfermidade respiratória grave que provocada por um micro-organismo pode levar à formação de fibrose intersticial, né? Ah, tá. Tá? Então, e outra coisa também, é uma coisa tão recente, né? Acho que os resultados a médio e longo prazo a gente ainda vai demorar um pouquinho para descobrir, né? Com certeza. Quando falo assim, eu falo do conhecimento que a gente tem das outras enfermidades respiratórias. Né? Certo. Então, e é justamente por isso que as pessoas vêm a óbito, porque o pulmão não consegue se livrar daquele processo inflamatório tão agudo e tão forte que não se recupera e por isso as pessoas vêm a óbito. Certo. Mais uma perguntinha aqui da Nathalie. Olha, ela pergunta assim, se ela está com gripe, né, e com os sintomas na gripe, quando que é a hora de procurar um médico? Quando se ela tem toda aquela, está resfriada, tosse, tem aquele mal-estar da gripe, aquele corpo dolorido, quando que eu sei que é hora de procurar um médico? Bom, e aqui fica um alerta. Fica um alerta porque quando a gente vai tendo sintomas leves e a gente vai para um hospital, a gente está tirando o lugar de uma pessoa que vai estar na fila também, pode ser que eu esteja primeiro do que ela na fila, de uma pessoa que está com sinais de gravidade maior.
Então eu diria, enquanto nós estivermos unicamente com sintomas daquele que quem não teve gripe, só lembrar de como ficou. Puxa, a gente quer ficar moadinho num canto, aquela tosse, a voz rouca, o nariz entupido, né, vontade só de ficar na cama e tudo mais, mas eu não tenho dificuldade respiratória. Eu posso ter até o nariz tapado, que à noite vai ficar complicado para eu, quando deito, fica ruim de respirar porque o meu nariz está congestionado. Mas não é a pessoa se cansando, né? Essa fome do ar. Então, quando a pessoa tem esse aumento da dificuldade respiratória, a gente chama isso de dispneia, aí sim eu tenho que imediatamente procurar um serviço de saúde, certo? Certo. Então, se teve falta de ar, aí é que a pessoa tem que procurar realmente o cuidado, né? Porque ela pode ter febre, por exemplo. A febre vai ser uma temperatura que nem sempre vai chegar a 39, 40 graus, né? Às vezes vai ficar nos 38, 38,5. Então, talvez não seja o melhor parâmetro. Mas, igualmente, uma febre muito alta e você tomou um antitérmico, ou colocou tratamento natural, ela não está baixando, isso também faz a gente ficar um pouco mais alerta. Mas o principal de tudo é o desconforto respiratório. Certo. Tem uma situação aqui que a Bianca está colocando que é bem parecida com a nossa aí na clínica. Ela falou assim, eu trabalho numa clínica de idosos, só que no caso dela é uma clínica de idosos, em uma chácara grande com muito verde e ar puro. Devo ter um cuidado maior com eles, pois nós funcionários trabalhamos em plantões e poderíamos levar o vírus, levar essa contaminação para o ambiente da clínica, né? Tá bom. Essa é a pergunta da Bianca. Bianca, eu diria, Bianca, que você, todos os cuidados que eu vou tomar, né, até agora que a gente tem comentado, lavagem de mãos, higienização, evitar mãos na boca, nariz e olhos, se colocar novamente, higienizá-las, certo? Utilizar uma roupa apropriada, porque a gente está com uma população vulnerável, né? Uma casa de repouso de idosos é um grupo vulnerável 100% ali, certo? Por mais verde que tenha, por mais num ambiente mais natural que tenha, ainda são, pela idade, um grupo vulnerável. Então, eu diria que se você tomar os mesmos cuidados de higienização, já são suficientes. E agora, se você ou outra pessoa lá na sua clínica apresentar sintomas gripais, então é conversar com a administração da sua instituição e ficar uns dias de quarentena, tá certo? Certo. Para evitar levar alguma contaminação para aquelas pessoas susceptíveis. Agora, doutor Benício, até agora nós falamos assim, como é que a gente pode evitar a contaminação? Só que em algum momento a gente pode ser contaminado. O que a gente pode fazer para tornar o nosso corpo menos susceptível? Nós temos aqui uma pergunta do Freitas7886 perguntando o que seria bom tomar para a imunidade. Tem alguma coisa que a gente tem para tomar? Um suplemento? Algum alimento específico? Ou existe um conjunto maior de ações para isso? Olha, eu não li os trabalhos, mas escutei uma reportagem onde na Inglaterra, 3 semanas atrás, fizeram um experimento, né, muito pouco tempo para dizer qualquer coisa, mas com a N-acetilcisteína, ok? Que é o NAC, tá certo? Então, seria uma suplementação com essa medicação, poderíamos dizer assim, né? Na verdade, são aminoácidos, ok? Que N-acetilcisteína, que poderiam trabalhar na glutationa, que é uma substância química do nosso corpo, antioxidante, e poderia aumentar o poder do nosso sistema imunológico, tá? A N-acetilcisteína, e isso tem sido ventilado a partir de alguma pesquisa que foi levada a cabo lá no Reino Unido,
tá certo? Certo. Eu não li a pesquisa, então eu não posso dizer nada mais. Eu só escutei, e hoje, como estão uma velocidade tão grande de tantas informações, eu não posso dizer muito sobre isso porque eu tenho que ir atrás dessa pesquisa para ler. Aliás, eu escutei isso hoje, inclusive, tá? E não tive tempo de sair para pesquisar. Agora, eu diria que o melhor para a gente poder se prevenir é comendo bem, é se nutrindo, não é comendo, é nutrindo o corpo. Porque comer, a gente come, deu fome, eu costumo até brincar, né? Se eu vou na feira, eu tenho fome, dificilmente eu descasco uma banana para comer. Eu como o que lá na feira? O pastel com caldo de cana. Não é? Pior, né? Como? A gente vai no pior, né? Exatamente. Então, a gente precisa, nesse momento, escolher, nesse momento e em todos os momentos, porque eu vou dizer para você, Lilian, coronavírus chegou, vai passar como gripe A, como como influenza e como um montão de outras coisas. Nós vamos nos acostumar e vamos, inclusive, como bons brasileiros, contar muita piada de coronavírus, como já estão surgindo. Agora já tem um monte de meme. Pois é, mas virão muitas outras coisas, porque o ser humano não deixa de desrespeitar a ecologia, não deixa de desrespeitar o meio ambiente e tudo mais, e nós vamos ainda assim entrar em contato com muitas outras coisas. Então, o conselho que eu vou dar aqui, que a gente está dando aqui agora, a partir desse momento de alimentação e outros mais que a gente vai conversar, se der tempo, é que a minha alimentação precisa ser um estilo de vida. Não é que eu vou comer agora para o coronavírus, eu começo a comer para nutrir meu corpo, e é para coronavírus e para o que vier, certo? Então, uma alimentação rica em antioxidante. Nós temos muito macronutriente na nossa alimentação. Quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura, e lípidos. Lípides. Isso aqui a gente tem grande abundância, mas falta para nós fitoquímicos, antioxidantes. E onde a gente consegue isso? No colorido da alimentação, certo? E às vezes a gente coloca a comida do brasileiro, outro dia a gente comentava em outra live, é arroz, feijão, um pedaço de carne, um ovo, uma batata frita, uma folha de alface, uma rodela de tomate. Acabou, essa é a salada. Acabou, essa é a clássica. Essa é a clássica. E quando tem uma feijoada na quarta-feira, aí tem um pedacinho, tem um pouquinho de couve, né? E a rodelinha de laranja. Mas praticamente se resume a isso, tudo que nós brasileiros, como cultura, comemos diariamente. E o que eu faço apelo? É que a gente coma nutrição verdadeira. Um prato colorido, bonito, como a gente faz lá na clínica, né, Lilian? Você é assídua frequentadora lá. Eu vou lá. Então, aquele prato bonito, quanto mais cores, melhor. E grande quantidade dessas saladas, de frutas, tudo fresco e orgânico de preferência. E lógico que assim eu vou colocar dentro do corpo uma quantidade enorme de antioxidantes que vão nutrir meu sistema de defesa, que agora vai fazer com que o exército fique forte contra esse inimigo que tem crescido como um monstro. Certo. Então, primeira dica, nutrição, alimentação variada, prato coloridíssimo. Justamente. Diminuição, e outra coisa, e diminuição dos macronutrientes na forma refinada. Então, o carboidrato, a proteína e os lípides na forma refinada, eu vou evitar. Como o carboidrato na forma refinada? A pizza, o pãozinho branco, a pizza branca, né? E assim por diante a gente vai, né? O arroz branco e tal. A gente vai diminuir o uso disso, colocar mais integrais. Depois a gordura refinada. Toda vez que eu uso óleo, eu estou usando uma gordura refinada, por melhor que ela seja. Pode ser óleo de coco, azeite de oliva ultra, mega, extra virgem.
Não importa, é gordura É refinada. refinado. Uhum. É refinado. E a proteína também. Então, sobretudo os multiprocessados, ultraprocessados que as pessoas comem em geral todos os dias. Então, se eu evito isso, aumento o antioxidante, aumento fibra na alimentação, opa, vou estar com o sistema imunológico mais fortalecido. Certo. Maravilha. O que mais que a gente pode fazer para fortalecer esse exército, para deixar ele bem armado? Olha, lá na clínica, Lília, a gente chama de 8 leis naturais, certo? E a gente poderia relembrar aqui, talvez não dê tempo de dizer tudo de uma por uma, porque a ciência da medicina do estilo de vida hoje tem estudado com grande intensidade cada um desses remédios maravilhosos da natureza. Mas a gente poderia listar, já falamos da alimentação, depois, importância do ar puro. Aí você diz, puxa, mas eu moro em São Paulo. Tudo bem, mas quando a gente evita os aglomerados, a gente está buscando, pelo menos dos males, o menor. Quando eu vou a um parque, estou buscando dos males o menor. Deixe a janela, é difícil dizer isso em São Paulo, às vezes com a insegurança, né? Para deixar a janela aberta. Mas se você mora num prédio, num condomínio e tal, não deixe de abrir a janela, mesmo à noite, para o ar entrar livremente em casa e fazer o trabalho que ele deve fazer. Depois, a luz do sol. Sol é bactericida, certo? Sol é viricida, então germicida, para englobar tudo, né? Mata germes. Existe um ditado antigo que minha mãe dizia, né? Onde entra sol, não entra médico. Lógico, é uma força de expressão, né? Mas que entra bem menos, entra, né? Mas que talvez, é porque naquela época tinha o médico de família que ia até a casa, né? Sim, mas aquela pessoa seguramente ela vai estar mais protegida estando ao sol. Depois, estando ao sol, a gente vai desenvolver vitamina D. E vitamina D é excelente para aumentar a imunidade do corpo, ok? Então, vamos tomar sol. Aqui já falamos de algumas coisas, mas não fica só por aí, não. Água é outro grande remédio. A gente está falando muito de álcool em gel e água e sabão. Água e os sabão, banhos e tudo mais. Mas também a ingestão de bons copos d'água durante o dia. Para não ficar aquela conta, quantos copos d'água eu vou tomar, porque varia de acordo com o peso, então um termômetro aqui para saber se eu estou tomando água adequadamente. Quando eu vou ao banheiro urinar, a urina necessita sair clarinha. Se ela sai amarelo escuro, concentrada, está faltando água. E lembrando que água não é refrigerante, água não é bebida alcoólica, água não é suco, água é água. Né? Com as 3 características químicas. Insípida, inodora, incolora. Tá certo? Doutor Benício, acho que vale a pena a gente fazer até um parêntese aqui antes de passar para o próximo. Que você fez esse destaque que o importante é tomar água e não refrigerante ou álcool. Na verdade, essas outras substâncias, elas inclusive vão prejudicar as defesas do organismo, certo? Com certeza, com certeza. Né? Então, além de não ajudar, atrapalha. Exatamente, atrapalha a quantidade de açúcar, a quantidade de ácido. Né? Eu não sei se eu posso falar a marca do refrigerante aqui, mas tem um determinado refrigerante que é cor castanho escuro, que saiu uma reportagem dizendo que esse refrigerante ele tem um determinado corante chamado de caramelo número 4, certo? Que esse mesmo refrigerante comercializado no Brasil e o que é comercializado nos Estados Unidos, o brasileiro tem mais de 60 vezes superior quantidade desse caramelo número 4 do que o mesmo refrigerante comercializado nos Estados Unidos. E o que a pesquisa descobriu aqui? Esse caramelo número 4 é altamente cancerígeno, por exemplo, tá bom? Não estou nem falando em outras coisas. Tá? É só para demonstrar o que você está dizendo, que isso realmente diminui defesas do corpo. Certo. Né? Sim.
Do ar, do sol, da água, da alimentação. Alimentação. Agora a gente vai para um outro quesito muito importante, que é o sono, certo? Repouso. Dormir minimamente 7 horas por noite, na medida do possível. Eu sei que eu falo aqui de coisas ideais, e eu estou falando para pessoas que de repente trabalham à noite. Eu trabalhei à noite durante 12 anos da minha vida, não é? E eu sei dos desafios que a privação do sono leva, né? Leva a uma condição imunológica diminuída, mais susceptível. Na medida do possível, vamos fazer de tudo para ter minimamente 7 horas de sono. E quanto mais horas dormidas antes da meia-noite, melhor. De novo, eu sei que estou falando para um público que de repente chega às 11 da noite em casa. Aí é que vai comer e vai dormir à 1 da manhã para levantar às 5, 6 para voltar para toda a rotina. Entendo perfeitamente isso. Por isso que eu digo, uma coisa é o ideal. Então a gente vive o real, mas apontando sempre para o ideal, né? E o repouso é extremamente importante. Pois do repouso, a vida não é só descanso, a gente precisa mexer, mexer o esqueleto, mexer os músculos. E olha, se há coisa que nos ajuda a ter mais defesas, é o movimento. Muito antes de coronavírus, vou dizer uns mais de 20 anos atrás, eu já lia algo sobre essas coisas, e mais de 20 anos atrás já demonstrava que a nossa defesa, quando nós estamos na posição horizontal, durante um determinado tempo, passamos tempo, uma pessoa hospitalizada, por exemplo, não é que fica muito tempo deitada, a defesa cai absurdamente. Em porcentagem, eu não vou lembrar exatamente os números, mas era algo que caía de 30% a 40%. Né, a capacidade do corpo lutar contra algo. Então, o dia inteiro precisamos estar ativos. Eu trabalho sedentariamente, porque eu tenho que ficar sentado muito tempo atendendo o paciente e tal, mas toda a folguinha que eu tenho, eu vou no consultório lá e ninguém está me vendo, eu me estico, faço uma flexão no chão, faço o sentar na parede sem cadeira, e tal, que é para, fico na ponta do pé, subo e desço, sento e levanto, que é para bombear sangue, certo? E o quanto eu puder evitar o elevador, subir de escada, melhor ainda, para a gente ter movimento. E sem deixar aquele momento do dia para uma atividade física, correto? Que vai fortalecer a defesa. E daí está faltando mais coisa, hein, Lilian? Sim. A gente, vamos lá, eu perdi as contas, vamos lá. Nutrição, ar, sol, água, sono, movimento. Então a gente já foi com 6 aí, né? Agora Vamos vem 6. aqui, vamos evitar tudo aquilo que é prejudicial. Aí isso se chama temperança. Evito o prejudicial. Fumar me predispõe mais ao coronavírus, às complicações do coronavírus. Tomar bebida alcoólica me predispõe mais. Consumir muito açúcar, e sobretudo refinado, me predispõe muito mais. Usar drogas, sobretudo maconha, tá certo? Que está uma onda muito legal para ficar zen e tudo mais, mas comprovadamente diminui defesa do organismo, ok? Cientificamente comprovado. Então, eu vou evitar aquilo que não presta e vou usar com equilíbrio tudo que é bom. Então, tomar sol é bom, mas não ficar cozinhando ao sol. Fazer atividade física é boa, mas eu não vou, sem preparo nenhum, me meter a fazer coisas para ficar destruído depois da atividade física, né? E assim por diante. Isso se chama temperança. E o último remédio que lá na clínica nós fazemos tanta ênfase para esse momento tão difícil que nós passamos é saber que há um Deus no controle de nossa vida. Podemos ainda viver com esperança. Deus nos deixou algumas centenas de lindas mensagens bíblicas nos falando sobre isso. Jesus deixou aquela clássica: no mundo vocês vão ter aflições.
mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, vamos confiar no Papai do Céu. Depois tem Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e dar esperança. Vamos viver com esperança. E a gente consegue viver com esperança nesse mundo, apesar das desgraças, porque junto com o coronavírus a gente tem problema econômico, junto com o coronavírus a gente tem violência, a gente tem acidente, a gente tem separação na família, a gente tem filhos nas drogas. Quer dizer, os problemas sociais e econômicos continuam, mas tem rumores de guerra, né? Tais países estão aí se encrencando e tudo mais. Mas eu posso sim desenvolver plena esperança e saber que, a despeito de tudo isso, eu posso ter paz no Senhor Jesus. Muito bom, doutor Benício. E assim, eu posso estar enganada, mas se eu estiver, me corrija, mas eu tenho a impressão de que é o seguinte: nós vimos ali que o grupo que tem comorbidades é o que corre mais risco com o coronavírus, certo? Isso. E Fato. por esses princípios, essas 8 leis naturais, a gente tanto fortalece a imunidade e não vai pegar o coronavírus, tanto quanto evita essas outras doenças crônicas, autoimunes e comorbidades. Então, vira um círculo de proteção completa, que serve não só para esse momento dessa crise que a gente está vivendo, mas para a gente ter qualidade de vida depois também, independente de ter algum vírus circulando por aí ou não, certo? Exatamente. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, doutor, que ela enfrentava um problema com uma enfermidade inflamatória intestinal, e eu dei um conselho alimentar para ela, né? Era uma enfermidade de colite ulcerativa. E eu falei, olha, eu tenho um regime alimentar para você, assim, assim, lá na clínica e tal. E depois a pessoa me perguntou assim, doutor, quando eu melhorar, quando que eu poderei voltar a comer assim, assado, cozido, no passado? É mais ou menos assim, eu estou com tal coisa, vou tomar um anti-inflamatório, estou com a bactéria, tomo antibiótico. E está tudo certo. E não é como você falou, é um estilo de vida que me prepara não só para o coronavírus, mas me prepara para uma vida mais plena, uma vida mais saudável. E ó, aquele que está jovem vai preparar esse corpo para quando envelhecer, ser um idoso autônomo, um idoso que talvez nem necessite temer tanto uma outra epidemia ou pandemia que apareça, porque ele vai estar com as defesas fortalecidas. Né? É isso mesmo, muito bem. Saúde plena. Estilo de vida igual a saúde plena. Muito bom, doutor Benício. A gente já está com o tempo aqui encerrando. Eu só vou terminar com algumas perguntinhas que fizeram aqui. Renata Diniz perguntou, chá de erva doce ajuda na imunidade? Olha, eu costumo dizer, o chá de erva doce é maravilhoso, nós utilizamos na clínica, ele é um calmante gástrico, ok? Ajuda na flatulência a diminuir, é muito bom. Colocar minhas fichas numa coisa, eu não colocaria. Que ajuda na imunidade? Com certeza vai ter sua contribuição, porque ele tem fitoquímicos maravilhosos. Mas eu não posso colocar as fichas num chá disso ou um chá daquilo. Eu preciso colocar as fichas, apostar tudo no estilo de vida, certo? Estilo alimentar e todas essas outras coisas que nós citamos aqui. Agora, o alho, a cebola, são excelentes, maravilhosos, são germicidas, e eu posso fazer uso deles, não só agora para o coronavírus, mas posso fazer em outros momentos. Como meu dia a dia, né? Meu dia a dia. E problema é de quem está do meu lado se sentir cheirinho de alho ou cebola. Cheirinho de alho e cebola, vendo? Que é uma má notícia. Melhor. Pois é. Justamente. Não, entendido. E tem aqui também a Margarete, que ela está falando de uma doença autoimune que ela tem, a gente já tratou disso, mas ela está colocando uma situação que ela está vivendo agora. Ela falou, olha, tem uma doença autoimune e tomo medicação que baixa a minha imunidade. Meu filho está gripado. Estou tomando todos os cuidados.
Caso eu fique gripada, devo apenas ir se tiver complicações respiratórias? Ou, no caso dela, por causa dessa situação, ela deve procurar o médico rapidinho mesmo? Tá certo. Isso vai depender, logicamente, do histórico da Margarete, como é que ela tem se apresentado frente a outros problemas, né? Se quando ela pegou uma outra gripe, se ela teve alguma complicação ou não. É lógico que esse coronavírus leva mais complicações, com certeza, sim. Vai depender da idade da Margarete, ok? Para que a gente saiba e dos últimos exames que ela tem feito, como é que se apresenta a imunidade dela. Agora, se ainda assim eu ficar na dúvida, é muito melhor buscar a atenção médica, tá? É melhor, nesse caso, especificamente da Margarete, com uma enfermidade autoimune. É melhor buscar orientação médica do que esperar primeiro aparecer uma complicação. Ok? Tá, doutor Benício, no caso, a gente falou do caso da Margarete aqui. Eu não sei se é o caso dela, mas geralmente quem já tem um diagnóstico tem um médico que acompanha. Talvez nesse primeiro momento seria melhor ela entrar direto em contato com ele, com em vez de esse procurar médico, um de isso. saúde, né? Porque Isso. pode ser até que a pessoa vai para um hospital, ela não está com coronavírus, mas ela sai de lá com coronavírus, porque tem alguém lá na sala de espera que estava, né? Pois é, justamente. Então, isso é bem lembrado, obrigado. E também vai depender da dose da medicação, o tipo de medicação anti-imunitária e a dose que ela esteja recebendo. Tudo isso é necessário na hora de pesar. Por isso, a sua recomendação está excelente, Lilian, de buscar o médico que trata. Certo. Doutora Maria José também tem uma pergunta aqui, olha. Na verdade, ela fez uma observação e depois uma pergunta. E até eu vi aqui que o que ela está falando é uma coisa que eu faço muito. Eu sou de italiano, assim, então eu boto muito a mão no rosto. As pessoas colocam muito a mão no rosto, no cabelo, na orelha. Se infectar por essas vias vai ser difícil controlar. Molha o dedo com a saliva para virar página. Como que as pessoas podem fazer para controlar isso? Pois é, isso é uma questão de reeducação que a pessoa vai precisar passar, né? Porque a gente tem a cultura, inclusive aqueles que têm muito dinheiro, também fazem contando dinheiro. Eu não tenho esse problema, assim que... Não, mas é verdade, a gente tem o costume de colocar o dedo sempre na boca, não é? Molhar na saliva, até mesmo para corrigir um probleminha numa emergência, é verdade? Molha. Então, a gente precisa se policiar e, sempre que possível, lavagem de mãos e o álcool em gel. Se a lavagem de mãos não for possível, mas o álcool em gel a postos, está dentro da bolsa, da mochila, vai utilizar para fazer sua higienização de mãos. A Anice Guzmão está perguntando da água de coco, mas acho que vale a mesma questão do chá de camomila, né? É lógico que é positivo, Da erva doce, mas a gente isso. tem... da erva doce, Mas a gente tem que pensar no conjunto, na verdade, né? Holisticamente, integralmente. Pensar nos 8 hábitos, né? Isso. Olha, nós temos aqui uma observação aqui, não é uma pergunta. A Jenny Genassi falou, olha, mudar minha alimentação e praticar as 8 leis naturais mudou a minha vida. Parabéns, Jenny. Continue assim. Vai ser, com certeza... Que lindo, que lindo, Jennifer. Eu creio que a Jennifer, e creio que se é a mesma, eu sei bem quem é. E conheço e realmente mudou. E tem experimentado boas consequências. Como? Eu desconfio quem é também. Pois é. Que bom, Jennifer, que bom, viu? E o de equinácea, acho que ela deve estar falando do chá. Chá de equinácea. Equinácea, tá. É o chá de equinácea. Realmente, a equinácea é uma planta que ajuda muito na imunidade, viu? Como remédio, inclusive. Então, se a pessoa tem, naturalmente, está se conhecendo com defesas um pouco mais comprometidas, o chá de equinácea, eu quero dizer que o chá de equinácea não é todo dia, não é para todo dia, o ano inteiro eu vou tomar o chá de equinácea. É sempre nós, quando utilizamos um princípio ativo de um chá, nós normalmente utilizamos por pouco tempo, porque saber
Quanto total de princípio ativo tem dentro dele, a gente supõe, mas não é como um comprimido, ok? Então, tudo que funciona como um remédio por causa de concentração, ele também pode ter uma contrapartida. Não porque é fitoterápico vai deixar de apresentar algum efeito adverso. Muito menos, logicamente, do que uma coisa alopática. Muito menos, infinitamente menos. Mas se aquilo se torna um hábito de usar, pode ser que a gente tenha um problema, um efeito adverso, tá certo? Mas o chá de equinácea vale a pena, sim, sobretudo aí tomar por umas 2 semanas seria bom. Ela pergunta também se pode ser dado para idosos. Pode ser dado para idosos, sim, tá certo? Mas vamos ver concentração. Quanto é concentração? Vai colocar do seco da equinácea, ok? A equinácea seca, aquilo que cubra uma colher de sopa, certo? Que não seja a colher desse tamanho, apenas, não é? Cobrir o fundo da colher, essa é a medida aproximada que a gente necessita. Na clínica, ou em outros lugares que trabalham mais assim, a gente usa balança para fazer, para saber a quantidade exata e tal, mas na verdade são uns 30 gramas aproximadamente da equinácea seca para fazer 1 litro de chá, tá certo? Tá, tem uma pergunta aqui que eu acho que é polêmica, mas vamos lá. Alérgicos a dipironas, tem alguma coisa natural para substituir? A pessoa não especificou se seria com a febre, porque aí no caso a febre já é uma defesa do organismo, né? Exatamente. Olha, o que nós justamente não queremos é fazer com que as defesas baixem. Como você disse, a febre é uma grande defesa do organismo e que, mantendo essa febre a níveis mais controlados, a menos de 38,5, não é? Ficar ali 38, 38,5, é positivo, e eu sei que tem médico me escutando e vai dizer, Benício, que loucura você está dizendo um negócio desse? Não tenho medo de falar essa loucura, não. Porque quando o corpo desenvolve uma febre, e essa febre permanece numa temperatura de 38 até 38,5 no máximo, está fazendo com proteínas dos micro-organismos, dos germens, elas sejam desnaturalizadas. Então, a velocidade de multiplicação desses micro-organismos é diminuída, ok? Cada vez que eu dou um antitérmico, começa com uma febrezinha, antitérmico, o corpo não desenvolveu justamente essa defesa. E parece que hoje, na nossa medicina convencional, e eu sou médico convencional, mas na medicina convencional parece que nós julgamos que as defesas do corpo elas são ruins para o próprio corpo. Agora é lógico, uma febre persistente, 39, 40 graus, essa febre eu preciso realmente fazê-la diminuir, trazer para níveis controláveis. E daí a gente pode conseguir manter em níveis controláveis com coisas naturais, como um banho morninho, não é? Se tiver uma banheirinha em casa, coloco água na banheira e fico dentro da banheira com a aguinha morninha, compressas úmidas nas axilas, no pescoço, baixo ventre, na testa, ok? São medidas que me ajudam a controlar a febre para ela não ir para patamares elevados, certo? Porque aí tem risco de convulsão e risco de desnaturalização de proteínas próprias, tá? Quando a defesa do corpo, ela sai de controle, eu preciso sim, e graças a Deus existem remédios que me ajudam a trazer esse controle mais rapidamente, tá? Então, mas a pessoa que é alérgica à dipirona, talvez um paracetamol pudesse ajudar, tá certo? Só que eu evito falar disso aqui assim publicamente, porque eu não quero que as pessoas se automediquem. O ideal é procurar um conselho de um médico para aquele estado, para eu saber como proceder, tá certo? Inclusive, no caso do coronavírus, tem advertências muito sérias para uso de ibuprofeno e aspirina, exatamente. Isso. Então, não sai tomando remédio igual... Não.
Porque eu penso que é um coronavírus e pode ser que seja uma dengue. Uhum. Porque alguns sintomas podem ser compartilhados, não é Uhum. verdade? Sim. Então, as enfermidades aí, qualquer enfermidade respiratória, né, que pareça gripe e tal, eu preciso, se eu não devo tomar alguns tipos de anti-inflamatório realmente, porque eu poderia complicar a situação. Certo. Nós vamos encerrar com 2 perguntas, tá? Então, Tá nós vamos certo. fazer rapidinho aqui a pergunta da Eucarlene, que ela está perguntando: as vacinas são mesmo eficazes? O que você acha? Olha, eu, Carlene, o mundo mudou muito depois que as vacinas entraram, tá certo? Existe muita gente que hoje evita vacinar os filhos, as crianças, a si mesmos e tudo mais. Eu quero dizer que muita enfermidade nós conseguimos erradicar por causa do uso da vacina. Uma delas é a poliomielite, tá certo? Então, aqui é uma questão filosófica muito forte, porque a minha opinião pode ser que não se harmonize com outras opiniões de outros profissionais e assim por diante, e a sociedade em geral. Porque hoje há uma crescente onda de pessoas que não vacinam os filhos, ok? Não vou criticar, mas eu tenho que estar muito ciente do que eu estou fazendo, correto? Então, as vacinas, elas, em geral, tendem a ajudar. Quando a gente vê complicação com as vacinas, isso não é a regra, são as exceções, tá? Que tomou uma vacina, desenvolveu a doença, ou sei lá o quê, teve um choque anafilático, morreu. Isso ocorre? Ocorre. Ocorre com aspirina, ocorre com paracetamol, ocorre com qualquer tipo de coisa, de medicação. Isso pode ocorrer, certo? Porém, as vacinas, elas têm sido grandemente benéficas para as nossas crianças, certo? E para muitos de nós, para os nossos idosos também, tá? E nós vamos terminar então com a pergunta do Alexandre Rosa. Ele está perguntando assim, olha, e o que a gente pode fazer para se proteger do Covid hoje? Porque quando a gente pensa em mudança do estilo de vida, a gente pensa em um resultado a médio e longo prazo. Mas e hoje? O que eu posso fazer? Olha, eu diria que esse resultado, apesar de ser a médio e longo prazo, ele também é muito a curto prazo. A gente vê na clínica uma pessoa que entra num programa para uma semana, Lilian, e às vezes com coisas muito graves, Que ok? estão sendo desenvolvidas há anos. Desenvolvidas há anos. Às vezes, numa semana, não é que cura, mas a progressão positiva, ela ocorre, certo? Lembro de um senhor, por exemplo, vamos dar um exemplo que não tem nada a ver com coronavírus, mas uma insuficiência renal crônica, tá certo? A ponto de fazer uma hemodiálise depois de um mês na clínica, um mês que passou, isso eu chamo de curto prazo, o marcador que me dava a gravidade da insuficiência renal, né, de 30, que é filtração glomerular, de 30 ou 35, subiu para 67%. Quer dizer, comparado com níveis muito próximos ao normal, e uma pessoa idosa, inclusive. Então, eu digo que tem muito resultado. Hoje, se você hoje escolher o que comer bem, escolher atividade física, sol e todas essas regras maravilhosas, todas essas leis preciosas, você sim estará fazendo parte do grupo que está se prevenindo. Porque o coronavírus hoje não tem o que a gente fazer. Senão que além do higienizar mãos e evitar as aglomerações, não existe algo mais para a gente fazer. Então, a gente precisa hoje tomar essas decisões de coisas que vão me ajudar, sim, no hoje, ter melhor imunidade. Tá? Tá certo. E, assim, sempre pensando no futuro, né? Às vezes a gente tem aqui tantas pessoas, algumas mais jovens, outras com um pouco mais idade ouvindo a gente aqui.
Então, a gente apostar nesse fortalecimento da imunidade e no evitar as doenças crônicas vai trazer resultado para a gente não só nesse momento do coronavírus, mas em toda a qualidade de vida depois, né? Com certeza, justamente. Então, terminando, eu vou terminar aqui com a observação da Maria Tereza, que ela falou assim, tá tão bom esse papo, que pena que tem que acabar. Eu concordo, Maria Tereza, que pena. Vai vir aqui outras vezes, sempre que surgir essa necessidade, para conversar com vocês sobre esses e outros temas. Tem algumas coisas que o Dr. Benício falou aqui, que se ele fosse se estender, daria uma live de cada uma dessas coisas. Então, Com a gente certeza. vai voltar para o assunto, tá bom? Tá Dr. bem. Benício, eu já agradeço eles e a gente termina com as suas palavras finais aí. Tá bem, olha, queridos, vamos pensar num momento de tanta comoção no mundo, de tanto alarme. Eu não digo que não é para ter alarme, mas vamos permanecer esperançosos. Vamos fazer nossa parte, aquilo que cada um pode fazer com o seu grãozinho de areia colocado nessa construção, porque no final de tudo a gente vai ver um belo edifício construído. Tá certo? Vamos estar fortalecidos. E quero aproveitar e mandar um beijo gostoso, um beijo caloroso aqui. E para outros mais, para a Jennifer e um montão de gente querida, mais que não deu tempo de eu ir lendo nome por nome aqui, mas quero mandar um abraço grande e dizer que a Clínica Spa Vida Natural está aqui à sua disposição, tá certo? Se você quiser aprender mais sobre estilo de vida, dá uma volta aqui com a gente, vem conhecer a gente e que você vai se maravilhar. Muito bem. Queridos, boa noite a todos. Obrigada, Dr. Benício. Foi muito útil, foi muito proveitoso e que a gente leve essa experiência, esse conhecimento e realmente vale muito a pena reeducar o estilo de vida lá na Clínica Spa Vida Natural. Amém. Um grande abraço, Lili, e abraço para todos os que estiveram conosco. Abraço. Pessoal, a live vai ficar gravada por 24 horas aqui ainda. E depois a gente também vai tentar passar para o YouTube para ficar com o vídeo permanente lá, tá bom? Abraço a todos. Até logo. Até logo.